Olá, se estás a ouvir isto agora, talvez seja porque tens pensamentos que não se querem desligar. Hoje nós vamos falar sobre um medo silencioso. Não é o medo de não ter nada, mas é o medo específico de perder o pouco que se tem. Porque quem nunca teve muito aprende da pior forma a agarrar tudo com força. E às vezes é essa força que parte as coisas. Eu vou contar-te uma história. Talvez seja sobre alguém que conheces. Talvez seja sobre ti. Ou talvez seja sobre mim também. Esta história chama-se O Copo Meio Cheio. Começa dizendo que Miguel nunca teve muito. O quarto era pequeno, a roupa era contada. As conquistas vinham sempre depois de muito esforço. E, mesmo assim, nunca pareciam completas. Desde cedo, ele aprendeu a não desejar demais, porque desejar demais dói quando não se alcança. Então ele tornou-se um especialista em proteger o pouco que tinha. Protegia as suas amizades como se fossem raras. Protegia oportunidades como se fossem únicas. Protegia amores como se fossem insubstituíveis. Não porque eram perfeitos, mas porque eram os únicos. Quando ele conheceu Lara, não se sentiu sortudo. Ele ficou com medo. Ela era leve, era espontânea, ela ria alto. Ela falava de planos como quem já tinha visto o futuro. Mas o Miguel não. Ele falava baixo, ele pensava antes de sorrir, calculava tudo antes de se entregar. E ele gostava dela, muito. Mas gostava mais da sensação de não perder. Então ele começou a medir tudo. Ele não dizia tudo o que sentia, para não a assustar. Ele não discordava para não criar conflito. Ele não exigia para não arriscar um afastamento. Ele moldava-se. Porque na cabeça dele, quem tem pouco não pode arriscar. Quem sempre teve pouco aprende que qualquer coisa pode desaparecer a qualquer momento e sob qualquer circunstância. E o medo começou a transformar o amor em vigilância. Se ela demorava a responder, ele pensava: ela está a ir embora. Se ela saía com amigos, ele pensava: estou a perder espaço. Se ela ficava em silêncio, ele já ouvia o eco do abandono. Lara começou a sentir o peso. Por que parece que estás sempre à espera que ele vá embora? Perguntou ela numa noite calma, enquanto estavam em casa a tomar um chá. Miguel não soube responder. Mas a resposta estava dentro dele há anos. Porque sempre que algo foi bom na vida dele, simplesmente acabou. Ele não tinha medo de perder a Lara. Ele tinha medo de confiar na narrativa que sempre carregou, a de que o pouco que ele tinha nunca ficava. E o mais cruel é que, ao tentar segurar demais, começou a sufocar. O amor que ele queria proteger começou a encolher. Até que um dia, ela disse: eu não sou algo que vais perder. Eu sou alguém que escolheu ficar, mas eu preciso sentir que estou aqui por amor, não por medo. Miguel ficou sozinho naquela noite. Não porque ela foi embora imediatamente, mas porque ele finalmente percebeu algo. O pouco que ele tinha nunca foi realmente pouco. Ele apenas aprendeu a viver com escassez emocional. E quem vive em escassez transforma qualquer afeto numa forma de sobreviver.
Na semana seguinte, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Ele não pediu garantias nem procurou por elas, não pediu promessas e nem pediu provas. Ele apenas disse a Lara: Eu tenho medo de perder, mas eu não quero que esse medo me faça perder-te. Pela primeira vez, ele não tentou controlar, ele tentou confiar. Porque talvez a pergunta nunca tenha sido: até quando vou ter medo de perder o pouco que tenho? Talvez a pergunta seja: até quando eu vou viver como se o pouco fosse tudo o que eu mereço? E, às vezes, o maior risco não é perder, é continuar a viver como se nunca pudéssemos ter mais. Diz-me uma coisa: quando é que foi que aprendeste que o que tens pode desaparecer a qualquer momento? Quem te ensinou que amar é sempre temporário? No meu caso, eu costumo dizer que o mundo me fez assim, mas, na verdade, são e foram inúmeras as vezes que procurei por aprovação, por atenção, que procurei por amor e por alguém que me entendesse. Mas e no teu caso? Será que tu amas a pessoa ou amas a segurança de não estar sozinha? Quantas vezes já te moldaste para caber na vida de alguém? Quantas vezes fingiste estar bem só para não dar motivos para que os outros se vão embora? E se o problema nunca foi perder os outros, mas perder a ideia de que eras suficiente para que eles ficassem? Eu preciso admitir algo hoje. Eu já vivi isso. Eu e a maioria esmagadora de seres humanos que habitam este planeta de cor azul água a que chamamos Terra. Eu já vivi isso e vivo a 100% com arrependimento de ter feito outra vez. Eu já vivi isso. Eu já amei com medo. Eu transformei o carinho em vigilância. Já pedi garantias quando devia ter oferecido apenas confiança. Já sufoquei tudo enquanto tentava proteger. E eu sei que foi injusto, porque quando alguém escolhe ficar, não merece ser tratado como se estivesse prestes a ir embora. Às vezes não é falta de amor, é excesso de medo, mas o efeito pode ser o mesmo. Esta parte é difícil, mas ela é necessária. Há nomes que carregam histórias, e há histórias que merecem um pedido de perdão. Já vivi com medo de perder o pouco que tinha. E nesse medo esqueci-me de que amar deve ser leve. É verdade que eu tremia por dentro, como se cada ausência fosse um adeus anunciado. Segurei demais quando devia ter confiado e transformei o cuidado em controlo. Senti tanto medo de ficar sozinho que quase a fiz sentir sozinha, mesmo ela estando ao meu lado. Ignorei que o amor não é posse, mas uma escolha diária. Eu carregava a escassez no peito, como se a felicidade fosse algo que não durasse. Agora eu entendo e sei que fui assim com ela. E por isso eu peço perdão. Crescer também é reconhecer onde nós erramos, mas não para ficar num ciclo eterno de culpa.
apenas para não repetir os erros. Se já viveste com medo de perder, talvez esteja na hora de aprenderes a merecer, porque o pouco que tens pode não ser pouco, pode ser apenas aquilo que ainda não aprendeste a viver sem medo. Eu sou o Noah. Obrigado por estares aí desse lado. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou mesmo uma boa noite. E que da próxima vez que amares, seja com coragem.